Meu nome é Rafael Schmerling. Agora sim, boa tarde. Meu nome é Rafael Schmerling. Eu sou oncologista clínico aqui no 9 de julho e a sessão de hoje vai discutir câncer de pele, mais especificamente melanoma. E nós temos aqui dois médicos, a doutora Marcela Pincelli, que é dermatopatologista do DASA, e doutor Renato Santos, dispensa apresentações aqui nesse ambiente, prata da casa, cirurgião oncológico, professor na Escola Paulista de Medicina, coordenador de várias coisas, mas hoje ele está só no papel de amigo aqui. Vamos começar com a Marcela para a gente discutir. Acho que o. Ah, não. A, a apresentação dela já tem? Já está a apresentação dela? Então vamos começar, Marcela, vamos discutir esse olhar aí do dermatopatologista para as questões do estadiamento. Obrigada. Alô, oi, boa tarde. Bom, acho que eu já conheço quase todo mundo aqui, né? A gente sempre se fala por WhatsApp. Eu sou dermatologista, que entrei por esse caminho da dermatopatologia, então não sou patologista, não fiz residência de patologia, mas o que eu achei muito interessante com a visão de sendo dermatologista, estudar sobre isso. Não é uma coisa que a gente vê todo dia na clínica, na prática diária, mesmo da dermatopatologia. Muitos colegas patologistas que estão sempre lidando com melanoma, enfim, com linfonodo sentinela, eles não têm conhecimento muito dessa análise do linfonodo, né, pós, né, adjuvância. Então, achei interessante estudar e espero aprender também bastante. Obrigada, doutor Renato e Rafael, pelo convite. Então, esse é o conflito de interesse. Então, o que é o melanoma estádio 3, né? Então, o melanoma estádio 3 é aquele paciente que tem qualquer T, ou seja, qualquer Breslow, ulceração presente ou não. Então, não importa na histopatologia se ele tem um Breslow alto ou baixo, mas ele tem um linfonodo regional acometido e não tem metástase à distância. Então, aqui alguns exemplos. Então, supõe que o paciente tem um melanoma acral que é in situ, ou seja, os melanócitos estão restritos aqui à epiderme, ou se o paciente tem um melanoma extensivo superficial, um Breslow de 0,5 milímetro, ou seja, um melanoma relativamente fino, mais ou menos fino, ou um melanoma nodular ulcerado com Breslow alto, qualquer Breslow, independente se tiver ulceração positiva ou negativa, né, na histopatologia, se o paciente tiver linfonodo regional cometido, ele vai ser um melanoma estádio 3. Claro, melanoma in situ é mais raro a gente ver linfonodo regional acometido, né? Não é tão comum. Você está diante de um paciente que teve uma lesão de melanoma, que tem um linfonodo positivo. A gente viu que os pacientes, nos estudos, mostram que os pacientes em melanoma estadio 3, eles têm pior prognóstico, né, em relação aos outros estadios, claro. E antigamente o tratamento padrão desses pacientes que têm melanoma estádio 3 de alto risco era dissecção linfonodal terapêutica ou linfadenectomia, eu posso falar assim, doutor Renato? E a terapia adjuvante por 1 ano. A terapia adjuvante, o paciente já tirou o melanoma primário, né? Ele ainda tem melanoma no linfonodo. A gente tirava, o doutor Renato ia lá, fazia a linfadenectomia, introduzia uma imunoterapia adjuvante, a qual vai induzir uma resposta imunológica contra as células de tumor que estão lá. E essa resposta imunológica vai ajudar o paciente a ter uma melhor sobrevida. Já a terapia neoadjuvante, foi visto que se você tem uma maior quantidade de tumor, um maior substrato tumoral, a sua resposta imunológica, quando você dá imunoterapia para esses pacientes, é mais robusta. Então, você tem mais linfócitos T atuando contra esse tumor. Então, a terapia neoadjuvante nada mais é do que tirar o tumor primário, ver que tem um linfonodo clinicamente acometido, não tirar esse linfonodo, dar a terapia neoadjuvante para ele, para esse linfonodo reduzir de tamanho também, para criar uma imunidade contra esse tumor. E aí depois você vai ver o que você vai fazer com o paciente. Vai tirar o linfonodo, enfim, ou vai seguir o paciente. Então, aqui nesse caso, o paciente tinha
o linfonodo, foi introduzida a imunoterapia, foi criada uma resposta imunológica contra esse tumor mais robusta do que a da terapia adjuvante, que tinha pouco tumor. Foi retirado o linfonodo e esse paciente tem uma resposta imunológica melhor, um prognóstico melhor. Os benefícios da terapia neoadjuvante: redução do volume do tumor, que facilita a ressecção, avaliar a resposta patológica do tratamento, então vai prever como que esse paciente vai responder depois a uma eventual adjuvância, e avaliar o microambiente tumoral em resposta ao tratamento. Então, a imunoterapia, nos casos de terapia neoadjuvante, tem uma resposta maior e mais forte de células T. Então, viu-se que a sobrevida dos pacientes que eram submetidos à neoadjuvância era maior do que a dos pacientes que eram submetidos só à adjuvância. E foram feitos vários trials, né, que é assim que os oncologistas chamam. E hoje em dia está até no NCCN que alguns pacientes são já candidatos para essa terapia neoadjuvante, incluindo esses pacientes com melanoma estadio 3, que é o que a gente vai falar hoje. Então, o paciente chegou lá para o Dr. Renato com melanoma, ele mandou a peça para P para mim, e eu detectei que é um melanoma, invasivo ou não, in situ, com ulceração ou não, é um melanoma, e mandei o laudo para ele. Só que ele viu no retorno que o paciente tinha um linfonodo palpável, uma linfonodomegalia. Então, logo esse paciente, depois que foi estadiado, viu-se que ele só tinha linfonodomegalia no linfonodo regional local, não tinha outros linfonodos à distância acometidos. Então, esse paciente é um melanoma estádio 3 macroscópico, e os estudos foram feitos nesse tipo de paciente, que é o que a gente vai falar hoje. Pacientes que têm melanoma de qualquer Breslow, com um linfonodo regional acometido, sem metástase à distância, e sendo que o linfonodo dele é clinicamente positivo, ou seja, no exame clínico, você consegue detectar o linfonodo ou por exame de imagem. Então, alguns estudos foram analisar, né, a terapia, quais drogas, a quantidade de drogas, o tempo, enfim, que era necessário para ter uma melhor resposta neoadjuvante. E esse estudo viu que o ipilimumab, nessa dose, o nivolumab, 2 ciclos, tinha uma melhor resposta, sendo que os pacientes tinham um menor efeito colateral. Então, essa foi a dose neoadjuvante, as medicações para terapia, imunoterapia neoadjuvante, utilizadas e nessa dose. Então, o paciente aqui do Dr. Renato já tirou o melanoma, tem um linfonodo clinicamente positivo, foi submetida à neoadjuvância com essa dose, e depois da neoadjuvância que é feita a ressecção do linfonodo, não é feita antes, tá? A gente não sabe aqui o que está acontecendo. O que a gente sabe é que esse paciente tem um monte de linfonodo ali acometido, né? Afinal, ele tem uma linfonodomegalia. Então, aqui em azulzinho é o linfonodo, em marrom é o tumor, né? O tumor acometendo vários linfonodos desse paciente. Então, isso que era antes de tirar o linfonodo. O paciente foi submetido à neoadjuvância com essa dose, que eles viram que era relativamente segura. E o paciente reduziu a carga de tumor dele nesse linfonodo. Então, o que a gente está vendo aqui em rosinha é o leito tumoral, ou seja, era onde o tumor ocupava, o espaço que o tumor ocupava dentro do linfonodo, só que reduziu as custas de fibrose, o tumor reduziu, né? E sobrou o quê? Fibrose, necrose, infiltrado inflamatório nessa área que antes era ocupada por tumor. Então, aqui a gente vê pós-terapia neoadjuvante que teve uma resposta relativamente boa. A gente vê que o tumor ainda sobrou, mas com bastante área sem tumor, né? O leito tumoral com fibrose, necrose, infiltrado inflamatório, mas sem tumor. E aí, diante disso, o que foi estudado? Eles fizeram um cálculo da porcentagem viável de tumor residual. Então, quanto desse tumor residual ainda sobrou diante desse leito tumoral que ele era antes, ou seja, quanto que sobrou diante do que ele era antes, né? Então, é a área total de tumor viável. Quando eu olho no microscópio, eu vejo que tem uma área, sei lá, de 10%. Sobre a área total de tumor de leito tumoral, que seria 100%. E aí a gente vai fazer um cálculo. Diante disso, né, para fazer isso, a gente antes via todos os linfonodos, tirava todo o linfonodo. O paciente tinha várias morbidades decorrentes disso. Então,
O Dr. Renato sabe falar melhor que eu. Ele vai ter linfedema, infecção, enfim. E aí eles resolveram analisar, vale a pena a gente tirar todos esses linfonodos para analisar todos ou não? Se tirar só um, o principal vai ser tão efetivo quanto, né? E o que eles viram, eles pegaram um grupo de pacientes que fez a linfadenectomia, olhou a quantidade de tumor, enfim, em relação ao leito tumoral. E desses mesmos pacientes, eles pegaram só o linfonodo que era o maior, de todos esses que eles tiraram. Então, eles pegaram só o linfonodo grande e pediram para os patologistas analisarem e fazerem aquela continha. Porcentagem de células tumorais viáveis em todos, em relação à porcentagem de células tumorais viáveis só em um, no maior deles. E eles viram que essa porcentagem de células tumorais viáveis depois da neoadjuvância era muito semelhante, tanto esse número era semelhante tanto nos pacientes, tanto nos quando você analisava todos os linfonodos, quanto quando você analisava só um linfonodo. Então, isso foi chamado de linfonodo index, que é esse linfonodo maior, que, que também, né, você vai contar o leito tumoral, a quantidade de tumor dele, só que ele é o maior tumor daquele grupinho. Então, eles viram que você poderia retirar só o maior tumor, não tirar só o maior linfonodo, não tirar todos os linfonodos desse paciente e analisar só um linfonodo. Isso traria menor morbidade para esses pacientes, com um número semelhante a se você analisasse todos os linfonodos. Então, acho que o doutor Renato vai explicar melhor essa parte, como é feito, né? O linfonodo index, você vai, antes da neoadjuvância, você vai colocar um marcador no maior linfonodo e vai introduzir, né, a terapia neoadjuvante, e depois, com esse linfonodo marcado, você vai retirar ele e analisar na histopatologia. E qual que é o meu papel? Analisar esse linfonodo index depois que o doutor Renato tirou ele. Então, eu vou analisar se ele não tem mais nenhuma célula tumoral viável, ou seja, tudo isso aqui, o rosinha, é cicatriz, é fibrose, é necrose, é infiltrado inflamatório. Então, isso significa uma resposta completa da neoadjuvância. Pode ser que o linfonodo desse paciente tenha só um pouquinho de células tumorais, então 1 a 10% de células tumorais viáveis em relação ao leito tumoral total. Isso é uma resposta quase completa, que também é boa. Se o paciente tiver 11 a 50%, 10 a 50% de células tumorais viáveis, é um número relativamente grande, né? Mas é uma resposta parcial. E se o paciente ainda tiver mais de 50% de células tumorais viáveis nesse leito tumoral, ele vai ser considerado como resposta ausente. Isso vai ajudar a gente, isso foi analisado em vários trials, para a gente, o que eles analisaram, né, nesses trials? Exatamente essa resposta do linfonodo, que eu falei anteriormente, após a neoadjuvância. E eles viram que os pacientes que tinham uma resposta do linfonodo maior, aqueles que tinham essa resposta patológica maior, que eram os que tinham a resposta completa e resposta quase completa, eles tinham uma melhor sobrevida. E um mais tempo livre de doença, que é o verdinho. E o que eu vou ver quando eu estou analisando o linfonodo, né? Afinal, eu vim falar sobre o linfonodo, aspecto dermatopatológico. Então, eu estou vendo lá o leito tumoral, o tumor. Então, eu vou olhar a quantidade de tumor residual que sobrou, então, quanto de melanoma ainda tem naquele linfonodo, porcentagem de necrose, porcentagem de fibrose, que pode ser hialina, é quando a gente vê o colágeno denso, né, homogêneo, ou proliferativa, quando tem mais fibroblasto, e a porcentagem de melanófagos, que são os estiócitos que vão fagocitar o pigmento melânico do melanoma que regrediu. Ainda estão em estudo se é necessário avaliar a densidade de células TCD8, né, que seriam as células que estariam tentando combater o tumor depois da imunoterapia, mas ainda a gente não tem dados suficientes. Então, aqui a gente vê um linfonodo só com fibrose, então resposta completa. Aqui um linfonodo está tudo marrom, mas isso aqui é tudo estiócito, que está fagocitando melanina, então são os melanófagos. Então, não tem tumor também, então uma resposta completa.
Aqui a gente vê que tem necrose, tem infiltrado inflamatório, mas também tem um pouco de célula neoplásica, então resposta parcial. Aqui também um monte de macrófago e um pouco de melanócitos tumorais. Resposta parcial e ausência de resposta. Aqui a gente vê um grande infiltrado tumoral no linfonodo, acometendo quase que todo o leito tumoral. Então, isso aqui é o linfonodo, aqui é o leito tumoral, é o rosinha. E a gente vê que o rosinha, que seria essa parte mais rosinha mesmo, está totalmente completa por tumor. Então, isso é ausência de resposta da neoadjuvância. Aqui um outro exemplo, resposta completa. Então, linfonodo a gente vê só fibrose, infiltrado inflamatório. Aqui a gente vê um pouco de fibrose infiltrado inflamatório, mas também tem um pouco de células neoplásicas. Aqui a resposta parcial, a gente vê uma quantidade relativamente grande, né, de melanócitos atípicos, fibrose e necrose. E aqui nenhuma resposta, todo o linfonodo está cometido por melanoma. E como que eu vou colocar isso no laudo? Então, depois que você tirou o linfonodo, você me falou no pedido que é um linfonodo pós-neoadjuvância. Eu vou colocar os dados, né? Vou falar que tinha melanoma ainda, se tiver melanoma viável no linfonodo. Vou colocar os dados, as características histológicas dele e vou colocar na nota. Quantos por cento de cada um daqueles achados tinha nesse linfonodo? Eu vou explicar porque... Oh, saiu. O que eu fiz? Não. Tá dando para entender? É. Tá. Tô falando certas coisas oncológicas? É difícil, né? E é um tema infinito. Você vai ler, tem muita coisa de melanoma. Bom, e aí eu vou falar no meu lado quantos por cento sobrou de tumor viável, quantos por cento tinha de necrose, de fibrose ou de infiltrado inflamatório ou melanose tumoral, no caso é estiócitos fagocitando o pigmento melânico. Então, conforme a gente vai recebendo mais linfonodos pós-neoadjuvância, a gente vai ter que se habituar mais a colocar o laudo nesse modelo. Ou, se não sobrou nada de melanoma no linfonodo, você vai falar que tinha fibrose, enfim, necrose. E, do mesmo jeito, você vai colocar na nota, que a avaliação do leito tumoral mostrou que não tinha nada de tumor viável, mas 30% daquela área tinha necrose, 30% tinha fibrose e 40% tinha infiltrado inflamatório. E como que usaram isso nos estudos, né? Então, aqui, por exemplo, esse estudo que eu mostrei anteriormente, foram esses pacientes estadio 3 macroscópicos, ou seja, pacientes com linfonodo regional clinicamente positivo, foram submetidos à neoadjuvância com essas drogas, fizeram a ressecção do linfonodo index, que é aquele que eu falei para vocês, que é o linfonodo maior, e avaliaram se teve resposta completa ou quase completa, ou seja, menos de 10% de tumor viável, se tinha 10 a 50% de tumor viável, então uma resposta patológica parcial, ou se não tinha resposta nenhuma, tinha mais de 50% de tumor no leito tumoral. E isso vai servir, né? Inclusive, eles usaram isso nesse estudo para avaliar como que você vai lidar com esse paciente. O paciente que teve resposta completa após neoadjuvância. Pode ser que você não tenha que fazer linfadenectomia total nesses pacientes e só fazer segmento. Isso vai prevenir as morbidades da linfadenectomia, né? Se o paciente tiver uma resposta parcial, talvez seja necessário, sim, fazer a linfadenectomia, mas o paciente não vai precisar fazer terapia adjuvante, talvez, quem sabe. Mas se o paciente teve uma resposta ruim, a terapia neoadjuvante,
esse paciente, claro, vai ter que ser submetido à linfadenectomia e também à terapia neoadjuvante, o paciente com pior prognóstico. Então, por isso que é bom a neoadjuvância, ela vai ajudar você a ver como que esse paciente vai responder depois ao tratamento, enfim, adjuvante também. Então, esse é o papel do patologista, do dermatopatologista. O meu papel aqui na neoadjuvância é avaliar esse linfonodo e ver a resposta dele. Se toda aquela área marrom sumiu, se aquela área marrom está acometendo menos de 10%, até 50% ou 50% do leito tumoral. Isso vai definir o futuro do paciente. E aí fica essa questão: algum componente histológico desse que eu falei, necrose, fibrose, inflamação, prediz um melhor prognóstico desse paciente? Tem poucos estudos. O único que eu achei que falava a respeito disso, de histologia associada à neoadjuvância e sobrevida, era esse. Não sei se tem algum outro, mas nesse aqui foi após neoadjuvância com terapia-alvo, não era imunoterapia. E aí, o que foi significativo é que eles viram que paciente que tinha fibrose hialina nos linfonodos, isso correlacionava com melhor sobrevida do paciente. Então, fica aí, né, a dúvida. Será que necrose ou a presença de melanófagos, isso vai correlacionar com melhor sobrevida, pior sobrevida? Isso fica para os estudos futuros. E essas são as reflexões que eu fiz e que ainda falta muito para eu estudar a respeito, é por que os pacientes com a resposta completa, ou seja, o linfonodo sumiu tudo, o tumor, por que esses pacientes ainda recorrem, né? E aí cai um outro tema que também é muito amplo, dos biomarcadores, que são moléculas, enfim, resposta inflamatória dentro daquele leito tumoral que estão sendo estudados ainda para analisar por que alguns pacientes respondem completamente e alguns ainda não. E outra reflexão existem muito poucos estudos sobre os preditores histológicos na imunoterapia neoadjuvante. Só tinha aquele que eu vi da terapia-alvo, então talvez valha a pena esperar mais um pouco para ver se algum preditor histológico ajuda a gente a ver se o paciente vai ficar livre de doença. E a minha conclusão minha aula foi sobre a importância da avaliação histológica na neoadjuvância. A gente viu que a extensão da resposta patológica, se ela é completa, parcial, ausente, ela está associada ao tempo livre de recorrência. E ainda faltam estudos para identificar as características histopatológicas que sejam favoráveis ou desfavoráveis para esses pacientes. Aqui é a nossa equipe de dermatopatologia do DASA. Vocês já devem ter falado com a gente por WhatsApp. Muito obrigada. Renato, vamos, se apresenta e depois a gente faz uma discussão geral? Bom, boa tarde a todos. Eu fico feliz aqui de estar junto com todos os colegas aqui do Hospital 9 de Julho, da ASA, com concentração na área de melanoma, sarcomas e tumores cutâneos. Está aqui o Dr. Carlos Dizic, Dr. Rafael, muito obrigado pela apresentação. Nós agradecemos ao Centro de Estudo e nós habitualmente fazemos 2 eventos aqui anuais. Um é esse lanche clínico e o outro é o nosso curso de câncer de pele que esse ano, né, Rafael, vai ser no último sábado de novembro. Diante da apresentação inicial da Marcela, vai ficar mais fácil para eu pontuar apenas alguns dos pontos, depois a gente pode entrar nessa discussão, que é muito interessante. Então, nós temos aqui no hospital uma equipe de cirurgia micrográfica de MOS, o Dr. Francisco Pascoal, que é o dermatologista, o Dr. Heitor Daniel, cirurgião plástico, eu, cirurgião oncológico. No grupo de oncodermatologia, nós temos 2 equipes, destacamos aqui a participação do Dr. Tassiano, que está aqui presente, na equipe 2. Na equipe 1, nós estamos aqui presente a doutora Vanessa, a doutora Melissa, a doutora Elisandra, né? Obrigado pela presença de vocês. O Daniel também está aqui presente, o cirurgião plástico, eu, cirurgião oncológico, o Rafael, que é o líder agora nacional dessa área de melanomas e sarcomas, e destacamos aqui a presença do Carlos Dizic, que trabalha integrado com a gente também nessa área.
Eu vou pontuar alguns pontos assim realmente mais interessantes do que tem modificado nos últimos anos na conduta do melanoma. Então, em relação, por exemplo, às margens oncológicas, a gente tem esse padrão, né, baseado na profundidade da lesão, no Breslow, a margem que a gente recomenda. Uma coisa nova que está acontecendo, vários centros de cirurgia oncológica europeus estão realizando para o melanoma in situ a cirurgia micográfica de Mohs. Então, esse é um processo que está em andamento aí e pode acontecer no futuro breve ser uma conduta padrão, particularmente para esses casos bem estabelecidos com dermatoscopia e microscopia confocal. Em relação às margens, quando o melanoma é menos do que um T2B, então um T2A para baixo, ele é invasivo, ele já tem uma margem padrão de 1 centímetro, está bem estabelecido. Agora, quando ele é de T2B para cima, então pega aí o de 1 a 2 milímetros ulcerado até o T4B, que é acima de 4 milímetros ulcerado, está em andamento esse trial, é um estudo randomizado fase 2, multicêntrico, multinacional, tá? Ele tem 8 países participantes e ele é coordenado por um grupo australiano. O que ele está avaliando? Apenas para esses melanomas, se margem 1 centímetro não é suficiente para o tratamento desses pacientes. Então, espere-se a participação aí de 3.000 pacientes. O estudo ainda está em andamento e não tem publicação parcial ainda. Mas os cirurgiões oncológicos acreditam muito nessa possibilidade de que 1 centímetro vai passar a ser a margem suficiente para o tratamento da lesão primária. Destaque, então, aí recentemente, né? Depois o Dr. Carlos, o Dr. Rafael pode falar um pouco melhor dessa parte, né? Eles são oncologistas clínicos com dedicação mais concentrada em sarcomas e melanomas, tumores cutâneos, mas no estádio clínico 2B e 2C, ou seja, do T3B até o T4B, sem linfonodo e sem metástase, já está demonstrado que os pacientes podem se beneficiar de uma terapia adjuvante com pembrolizumab. Vamos entrar, então, no foco principal de hoje, que é o estádio clínico 3. O estádio clínico 3, a gente tem 3 subgrupos. O primeiro subgrupo é esse que o paciente teve indicação, fez o linfonodo sentinela e o linfonodo se mostrou comprometido. Ou seja, nós estamos diante de um paciente com pouca doença no linfonodo, com doença microscópica no linfonodo. Esses pacientes hoje, antigamente esses pacientes eram submetidos a uma linfadenectomia, hoje apenas são submetidos a linfadenectomia casos de exceção, por exemplo, pacientes que não podem fazer um segmento clínico regular com um oncologista, que não pode, não tem recurso de fazer uma ultrassonografia de base, é um paciente sem recursos, distante de centros oncológicos, então ainda o cirurgião pode estar oferecendo, em exceção, essa linfadenectomia. Mas hoje, o melhor, o que é? Esse paciente ser apenas seguidos clinicamente, com também uma ultrassonografia da base de drenagem daquele melanoma, tá? E quando a doença dentro do linfonodo for maior do que 1 milímetro, a maior micrometástase tiver maior do que 1 milímetro, esse paciente também deve ser avaliado pelo oncologista clínico, que vai discutir os benefícios e as desvantagens de se realizar uma terapia adjuvante com imunoterapia ou terapia-alvo. O outro grupo, então, do estádio clínico 13 é aquele onde o paciente se apresenta já com um linfonodo clinicamente suspeito. Esse linfonodo ele tem um diagnóstico, né, de melanoma através de uma biópsia preferencialmente dirigida com agulha fina ou grossa, tá? E aí esses pacientes, então, que é o foco do grande avanço que nós estamos comentando hoje, da neoadjuvância, que vamos falar mais para frente, então é esse paciente que entra nesse contexto, tá? E eles são ainda, podem ser submetidos como padrão a icterícia ampla, lesão primária, linfadenectomia e depois a avaliação de adjuvância, nesse contexto atual da neoadjuvância.
Outro grupo de estádio clínico 3 é quando existe concomitantemente ou só a presença de metástases cutâneas, seja satelitose, microsatelitose ou metástase cutânea. Então, esse é um grupo também onde ainda tem papel a cirurgia, o tratamento sistêmico e também a neoadjuvância. O tratamento com injeção intralesional, particularmente com o T-VEC, nós não temos essa disponibilidade aqui no Brasil, mas estudos nesses outros países onde se utilizam estão revelando que é uma abordagem terapêutica também interessante. Então, vamos agora fazer um pouquinho mais de concentração nessa questão do paciente com estado clínico 3, com linfonodo clinicamente comprometido. Temos que ressaltar que, embora, como a Marcela colocou, embora já a NCCN admite a neoadjuvância como opção de tratamento, ainda o tratamento standard é a linfadenectomia desse paciente seguido de adjuvância. Mas nós vamos ver adjuvância tanto com o imunoterápico, né, que tem o anti-CTLA4, o anti-PD1, o anti-PDL1 e o anti-LAG3. São alvos hoje disponíveis no mundo, inclusive no Brasil. E a terapia-alvo com os inibidores de BRAF e de MEK. O que acontece é que esses estudos, a Marcela já passou por eles, esses estudos, eles tiveram resultados muito animadores. Tanto o Prado, o Pacinel, o SWOG 1801, animadores no sentido de se fazer a neoadjuvância com o linfonodo índex. Então, como é que é esse procedimento? Então, diante daquele paciente que você está em estádio clínico 3, com o linfonodo clinicamente comprometido, você, ao fazer a biópsia, ou já tendo a biópsia antes, você marca o linfonodo com uma mola, uma marcação fiducial. Esse paciente faz uma neoadjuvância com imunoterapia, aí ele vai para uma cirurgia, para quiseres apenas do linfonodo marcado, e se avalia a taxa de resposta patológica. Esse aqui é um caso real nosso, um paciente com melanoma no quadril, que tinha um linfonodo comprometido na ilíaca externa. Então, esse linfonodo foi marcado, o paciente fez a neoadjuvância, e aqui está o intraoperatório, retirando esse linfonodo, e aqui tem a molinha, tá vendo a molinha aqui, ó? Molinha que a gente abriu ela só para mostrar, para provar que realmente aquele era o linfonodo que foi retirado. Aí, este linfonodo aqui, que foi retirado, pós a neoadjuvância, é que a doutora Marcela vai fazer a avaliação e tem todo aquele conceito que ela colocou de taxa de resposta. Então, o que é? Então, só recordando que a doutora Marcela já colocou muito bem. Resposta maior é resposta completa ou quase completa, onde você tem sem tumor viável ou menos que 10% de tumor viável. Patológica parcial, entre 10% e 50%. E sem resposta, acima de 50%. Então, qual que é o direcionamento para esses casos? Quando o paciente apresenta a resposta maior, interrompe-se o tratamento. Olha, gente, interromper o tratamento e oferecer a mesma taxa de cura é muito importante. Está falando em redução de custo e falando em redução do tratamento, né, e dos efeitos colaterais que poderiam advir de uma adjuvância, tá? Agora, quando ele tem, então, uma resposta parcial sem resposta, ele continua fazendo a linfadenectomia e a adjuvância. Então, esse estudo, depois acho que o doutor Rafael, o doutor Carlos, pode, na discussão, falar um pouco melhor, com mais propriedade. Esse estudo foi apresentado em sessão plenária, agora na ASCO desse ano. É um estudo que, que teve assim, grande repercussão em toda a oncologia, né? Para quem estuda melanoma. Tá? Então, o que eles fizeram neste estudo específico, no NADINA? 420 pacientes, tá? Um grupo deles, o braço bem dividido, tá? Um grupo fez apenas 2 ciclos de ipinivo, tá? Depois retirou o linfonodo índex e não se fez nada diante da resposta completa.
e os outros fizeram a linfadenectomia, mais 12 ciclos. Impressionantemente, 60% dos pacientes no braço experimental tiveram resposta completa ou quase completa. O estudo tem um segmento pequeno, em torno de 9, 12 meses, mas a grande maioria desses pacientes não recidivaram. E se espera que não vão recidivar. Tá? Foi o Christian Blank que apresentou esse trabalho, e é realmente, provavelmente vai mudar essa conduta, vai se tornar padrão nos próximos tempos. Aqui eu coloquei rapidamente só o que a gente chamou de novidades para dar um destaque final na apresentação. Então, o MOS para o melanoma in situ, a adjuvância para o estado clínico 2B e 2C, a neoadjuvância para o estado clínico 3, clinicamente o linfonodo comprometido. Esse baús aqui, gente, é uma associação de Breslow, idade, ulceração, sítio do melanoma, subtipo do melanoma e sexo do paciente. Quando esses autores aqui, Dixon e colaboradores, avaliaram um estudo muito importante, publicado aqui nesse jornal europeu, eles chegaram a uma avaliação prognóstica muito próxima daquele que é feito utilizando o linfonodo sentinela. E quando associa os dois, então, estoura o poder de predição de recorrência desses pacientes. A vitamina D, as últimas revisões temáticas têm mostrado a importância, né? E todo o nosso grupo já tem esse conceito, a gente pratica a avaliação da vitamina D para os pacientes com melanoma, que devem estar acima de 30 nanogramas por ml. Uma coisa outra interessante também é tentar fazer para melanomas onde a dermatoscopia, inclusive confocal, juram de pé junto que é melanoma in situ, tem um grupo europeu que está fazendo a excisão e o diagnóstico num tempo único para esses pacientes, mostrando um pequeno avanço aí no tratamento desses melanomas in situ, né? E os avanços no lentigo maligno melanoma, com a marcação pela microscopia confocal, o papel da vacina, né, que está se tornando potencializa, né, os efeitos da imunoterapia, e esse estudo também, o Tilvance 301, mostrando um sucesso para os casos de melanomas que não responderam à imunoterapia nem à terapia-alvo, melanomas avançados, único 4, esses pacientes tiveram uma resposta, a grande parte deles foi recuperado utilizando o tratamento com um linfócito infiltrante de tumor e pembrolizumab. Então, era isso que eu queria apresentar. Eu acho que agora, Rafael, você pode conduzir aqui a discussão. Muito obrigado. Bom, acho que primeira coisa, obrigado pelas exposições. A gente tem hoje uma história do melanoma estágio 3, em que no passado os pacientes que tinham melanoma mais espesso faziam dissecções eletivas, né? Isso era, né? Isso mudou com o Sentinela, que você passou a selecionar quem você dissecaria e não. A gente deixou de dissecar os pacientes que tivessem comprometimento só por Sentinela. E a gente está mudando agora, invertendo a situação para aqueles pacientes com doença clínica. Eu vou fazer a primeira provocação, quero envolver o Carlos, que é meu colega clínico, assistiu à plenária. Carlos, já é padrão para você, neoadjuvância? Acabou, encerrou a história? Ou se chegar um paciente com linfonodo axilar de 2,5 centímetros, com uma punção, confirmado melanoma, você vai mandar para dissecção e depois fazer adjuvância, sem nenhuma restrição clínica ou de acesso. Vamos tirar todas as desculpas possíveis. Olha, eu, de fato, assisti a plenária, eu entendi que praticamente se tornou padrão. Já vinha, né, cozinhando já fazia um tempo, com os estudos anteriores, os 3 estudos que foram relatados aqui, e
Eu acho que a expectativa grande, eu não tenho muita experiência, na verdade eu tenho visto menos melanoma ultimamente, mas ouvindo um pouco vocês que fazem mais melanoma, eu entendo que isso, nesse momento, é padrão, né? E, não sei, eu não teria o comentário do detalhe em relação a isso. Senti na ASCO que houve um entusiasmo gigantesco, foi na verdade, uma grande... Nadina foi um dos grandes blockbusters lá do simpósio. Eu acho que traz uma tremenda inovação, digamos assim, né? Uma confirmação de uma suspeita que a gente vem tendo ultimamente. O Renato comentou alguns dos benefícios que a gente entende, né? Você diminuir o tempo de tratamento, isso deve diminuir custo. Até que ponto a gente vai ter diminuição de toxicidade é um pouco complexo, a gente vai ter que ver ao longo prazo, porque você vai ter toxicidade que se estabelece mais tardiamente com a adjuvância, mas você tem toxicidade aguda mais importante na neoadjuvância. Então, como isso vai caminhar a longo prazo, vai demorar um pouquinho para definir. Mas, sem dúvida, de tempo de tratamento, a gente ganha. E o que a Marcela mencionou, a gente começa não só ter uma avaliação de resposta patológica, como isso está permitindo a gente tomar as decisões, né? Então, uma pergunta que eu vou fazer para você, Marcela, é o seguinte: nesse estudo, quando eles pegaram o linfonodo index, como o Marcelo, o Renato mostrou, eles avaliavam esse linfonodo index da mesma forma que um sentinela. Então, ele era fatiado como um sentinela. Num outro estudo de neoadjuvância, que é muito bonito, que foi só com pembro, em que eles compararam 3 ciclos de pembro, cirurgia e 15 ciclos versus cirurgia e 18 ciclos. O tratamento é o mesmo, só inverte a sequência. Eles não fizeram essa avaliação nos moldes do sentinela. E quando você vai avaliar a resposta completa ou quase completa daqueles que não tiveram essa avaliação, aqueles pacientes que tiveram respostas completas não foram tão bem. Então, uma das discussões que tem é até que ponto a questão técnica desse exame vai limitar a sua capacidade de dizer é uma resposta completa ou não é uma resposta completa. Dá um pouquinho dessa nossa impressão do que você imagina, porque depois eu vou fazer uma outra pergunta para o Renato sobre o linfonodo índice, né? Como é que você, vendo essa questão técnica, e lógico, a gente não está isso na prática, vocês não estão vendo isso, mas como é que você vislumbra dificuldades de avaliação desse critério que virou muito complexo, que é a resposta completa? Como é que você entende isso? Acho que eu li a respeito disso, né? E o que eles... Claro, quando a gente avalia qualquer peça cirúrgica, a gente não tá vendo tudo, né? A gente não tá vendo em 3 dimensões tudo que a gente... E tudo que tem ali. Então, a gente vê uma parcela daquilo que tá no linfonodo. Então, o que eu vi desse estudo é que eles não sabem, né? Às vezes, a parte que eu vi da lâmina era a resposta completa, mas ficou lá uma parte que eles não cortaram, um pouco de tumor ainda. Então, seria uma resposta parcial ou uma resposta quase completa. Então, seria um falso... Você superestimou a resposta. Exato, você superestimou a resposta. Então, essa é a dúvida. Será que esses pacientes, na verdade, que a gente colocou que era a resposta completa, eles tinham tumor ainda e a gente não olhou, porque a gente não consegue ver em 3 dimensões a lesão? Ou será que quando tem um pouco de tumor, resposta parcial ou resposta completa, a gente está diante de uma coisa que não é significativa? Não sei se deu para entender, por exemplo. Tem um pouco de tumor ou não tem nada de tumor? E a resposta a respeito disso não importa o prognóstico. Então, é complicado essa questão de ver da análise microscópica completa, né? Então, Acho que a gente vai ter que... quando o Renato operar um linfonodo índice, ele manda para você e fala assim, ó, esse é um índice, Toma cuidado.
tia para valer, Sim, né? sim, Isso para é a gente tentar ver factível. o máximo. Isso é Claro, factível na claro, prática. claro. Porque, lógico, quando vem sentinela, vocês já têm esse padrão. Exato. Seja de mama, seja de Uhum, melanoma, eventualmente de Merkel, o que quer que seja. sim. Coloca lá, linfonodo index. E é importante a gente saber também para poder fazer aquela porcentagem no laudo, né? Sim. Quantos por cento tem de necrose, quantos por cento de fibrose, enfim. E isso é fácil, porque Isso é fácil. vocês avaliam porcentagem para várias coisas, né? Exato, não, isso não é difícil. É uma coisa que a gente não está acostumado, porque a gente não está vendo neoadjuvância ainda. Sim. Linfonodo index ainda. Lógico. Mas é uma coisa factível, sim. Aí eu vou provocar agora o Renato. Nós estamos prontos, especialmente com essa discussão que a gente teve, para operar só o linfonodo index ou aquele paciente que a gente fizer neoadjuvância, você vai favorecer uma dissecção nodal formal, ou se você mudaria a sua dissecção, o número de segmentos, como é que você vê isso? Tenho que dissecar do mesmo jeito que eu faria, faço uma dissecção seletiva, ou eu estou contente com o linfonodo index? Excelente, Rafael. A minha visão hoje é assim: se você tem apenas um linfonodo ou um bloquinho de linfonodo único, Clinicamente, clinicamente e por imagem. ultrassonograficamente e pelo PET-CT que os pacientes fazem, né? E aí você tem uma resposta completa. Eu me sinto muito seguro de não completar a linfadenectomia e só fazer o segmento dos pacientes. Agora, eu ainda tenho uma reserva quando você tem aquela base linfonodal, como a Marcela mostrou em alguns slides, e tenha muita doença em outros linfonodos vizinhos, e você estuda só o linfonodo, um dos linfonodos, aí, o maior linfonodo índex, e aí quando você tem uma resposta completa, eu acho que esse paciente precisa de uma reavaliação, particularmente pelo PET, e se ele tiver atividade, eu proponho ainda a linfadenectomia, para esses casos especificamente. Pode acontecer que o futuro mostre que esses pacientes, na verdade, estão apenas evoluindo para uma resposta completa. Mas eu acho que, por segurança, esse quadro, diferenciar um estado clínico 3 com menos comprometimento, um estado clínico 3 com bastante comprometimento, como é o caso de um paciente que o Carlos tá vendo atualmente, eu acho que é importante ainda a gente ter essa reserva e completar a linfadenectomia. Bom, legal. Carlos, não sei se você sabe, mas o que você já sabe é, isso não é registrado pela Anvisa, não é registrado pela FDA. O que talvez você não saiba é que isso não será registrado nem pelo FDA, nem pelo EMEA e nem pela Anvisa. Por um motivo. Esse estudo foi um estudo acadêmico. Ele foi desenhado por um grupo cooperativo e a companhia que fabrica as drogas não teve nenhum acesso aos dados e, portanto, não participou do estudo. Para o FDA e para o EMEA, a solicitação de registro tem que partir do fabricante. E como a companhia não teve os dados, ela fala: eu não posso submeter os dados que eu não auditei. Então, ele não será registrado. Vamos imaginar que você assumiu a diretoria médica de uma operadora de saúde. E você está falando que, você modestamente está falando que não vê mais melanoma, tal, não, mas eu sei o quanto você sabe a respeito. Mas vamos pegar um médico que realmente não está familiarizado, né? Vamos assumir que fosse o caso. Você entenderia que vale a pena abrir uma exceção e a gente fala muito dentro do DASA, vamos navegar os doentes, vamos monitorar os dados por um tempo. Você acredita que a gente pelo menos está pronto para isso? Porque a visão dos médicos é sempre muito... O oncologista adota a novidade muito rapidamente. E para a gente é normalmente fácil, mas, de novo, tem um custo atuarial, né? Quando a gente fala de neoadjuvância,
a gente está falando esses 2 ciclos, estamos falando da ordem de 200, 250 mil reais. É muito dinheiro, né? Uhum. Ao passo que aquele paciente que faz adjuvância, talvez ele nem complete a adjuvância, né? Tu tem todas essas. Como é que você vê isso? Você acha que o cara do outro lado, se você estivesse do outro lado, você, olha, eu acho que vamos em frente, ou se você quiser fazer isso, bota no pau, processa, judicializa, como é que você... Por que tem essa visão dos convênios hoje? É engraçado, nem passou pela minha cabeça isso que você está perguntando. Aliás, a gente já tinha falado disso antes. Esse paciente que o Renato comentou, um paciente meu com câncer de próstata, que o PET scan com PSMA enxergou um linfonodo, e o paciente tinha um antecedente de melanoma, e aí acabei seguindo ele. Não houve absolutamente nenhuma relutância. É um senhor de 78 ou quase 80 anos. Pior ainda, ele tem um negócio chamado doença de Gruver. Vocês lembram da doença de Gruver? É uma doença meio, não é uma doença, não sei se está classificado nas doenças autoimunes, talvez no conceito atualizado de doenças autoinflamatórias, né? Como o PFAP, um outro grupo de doenças, onde ele tem uma manifestação de pele crônica que, de repente, ele tem uma erupção generalizada, como se fosse um impetigo generalizado, né? Pústulas, e que trata com corticoide, melhora, ninguém sabe exatamente como, no caso dele, quando... E Vocês já ele, você viram isso? olha ele tem uma... Vocês já viram isso? Não? É? Né, esse cara tem disseminado. Então, porque assim, eu falei, bom, e um broncotoma ali, não, quer dizer, precisa tratar aquilo. E aí, assim, é o segundo paciente com doença autoimune que eu estou vendo que eu estou dando imunoterapia, inibidor de checkpoint. E aí, assim, eu fiz IP e nivo, IP1, né, nível 3, e ele começou a reduzir já, ele não teve absolutamente nenhuma piora da doença de pele, mas assim, é um detalhe do caso, né? E, e não houve nenhuma contestação, eu acho que, eu entendo que você já tinha me alertado para isso quando a gente falou sobre Nadina, depois da ASCO, acho que você tinha me alertado sobre isso. Olha, isso aqui não vai ser porque isso aqui é um grupo cooperativo, isso aqui não tem patente, não tem não sei o quê. E eu achei que era sei lá, achei que era um argumento interessante, mas eu não acho que na prática, obviamente, como ele tende a uma situação de custo-efetividade e custo-salubridade, custo que quiser mais, e tem um racional gigantesco, eu acho que não vamos ter problema. Se eu tivesse nessa posição que você está me dizendo, eu colocaria como padrão, sem titubear. Quer dizer, quem é a operadora que vai querer gastar, gastar mais se pode gastar muito, muito, muito menos, né? Não. Agora, eu te pergunto assim, você anunciou, quer dizer, você falou sobre os dois aspectos que ainda são controversos, né? Tanto o linfonodo index quanto aqueles pacientes que têm até 10% de doença residual após o tratamento neoadjuvante, que está dentro da categoria de doença quase Resposta maior. resposta maior, né? Você que está muito mais atualmente, muito mais do que eu, dentro dos grupos de discussão, do GBM e tal, isso está incomodando muito? Você colocar este paciente Não, ou a não? resposta maior... Está apaziguado para esses pacientes com até 10% de doença residual. E o linfonodo index também? Ou Então, isso não chegou o ainda, né? linfonodo index me incomoda um pouco. Eu acho que isso me incomoda, porque foi feito num ambiente muito controlado e eu acho que talvez em algum tempo a gente consiga... Porque, me corrija se eu estiver enganado, Marcela, quando a gente fala do exame anatomopatológico, a gente pensa no patologista, mas tem toda uma cadeia pré-analítica que é encrencada, né? Que vem desde da informação clínica, né? Então, saiu do centro cirúrgico, você já começa a cadeia pré-analítica, e isso é extenso. Então, eu ainda acho, eu sou um pouco mais conservador. Eu acho que talvez, especialmente no ambiente clínico,
fazer as dissecções linfonodais sejam mais seguro. Se você me falar, puxa, um paciente obesa, é uma linfadenectomia inguinal e a gente tem a oportunidade de fazer o índex, tá todo mundo tranquilo, né? A gente sentar, conversar, talvez seja o caso de parar no índex, né? Mas porque esse vai ser justamente o paciente do risco de linfedema, né? Mas a minha inclinação seria para a dissecção habitual, né? Tendo, e lógico, diferenciando o pescoço mais tranquilo, inguinal pior. Tá. Esse paciente que você vai ver, Renato, você vai fazer, você vai ver o que você nem conhece o caso, né? Mas o teu feeling, assim, o teu sentimento é de fazer índex ou fazer a convencional? Ele tem uma doença principal grande aqui, né? Tem alguns satélites lá que se confundem, porque foi um PET com PSMA, entendeu? E eu não ia pedir para ele repetir um PET com FDG, né? O PSMA pega um pouco o melanoma, porque ele pega um pouco a angiogênese do melanoma. Então ele. Mas Tem alguns casos que a gente vê de vez em quando essa história do PET PSMA pegando o melanoma. Eu queria pontuar Quem não está familiarizado, o PET PSMA é um PET específico para câncer de próstata. Queria pontuar duas coisas. Primeiro, interessante essa abordagem que você fez aí da indústria farmacêutica não estar envolvida no Nadina, porque assim, é um estudo acadêmico forte e a academia tem que fazer força para que isso ocorra, né? Porque a força da conduta, de impregnar a conduta nos médicos pela indústria farmacêutica é muito grande, todo mundo nós sabemos disso, né? Então, inclusive assim, um ano e pouco atrás, numa conversa informal, o Carlos sugeriu um estudo espetacular, mas impossível da gente fazer. Por quê? Porque vai contra os interesses da farmácia. O Carlos levantou a seguinte dúvida. Bom, esse paciente respondeu muito bem a neoadjuvância, né? Ou a adjuvância. Mas quem me garante que ele não responderia tão bem quanto com metade da dose? Que diminuiria metade dos custos, né? E outra coisa que eu queria falar agora, voltando já para a parte cirúrgica, é assim, quando começou a neoadjuvância, a gente ficou com medo de que a neoadjuvância atrapalhasse depois o intraoperatório da dissecção dos casos que tivesse que ser livre da anectomia. E hoje já tem estudos mostrando que não piora. Só isso aí. Muito bom. Eu não sei se vocês apreciaram o alcance da provocação que o Rafael fez em relação ao estudo ser feito por um grupo cooperativo e não pela indústria. A gente tem vários exemplos na oncologia, vários. Tem alguns exemplos na oncologia onde estudos extremamente importantes, o primeiro que me vem na cabeça é um estudo chamado FINHER, né, que é um estudo finlandês que tratou pacientes com câncer de mama e usava uma droga extremamente cara, mais cara talvez na época, que era o trastuzumab, é um anti-HER2, né? E eles faziam um curso abreviado, mas que reduziria mais de 70% o custo. Era um tratamento de um ano, era um estudo reduzido, enfim, tinham outros detalhes. Foi feito, obviamente, por um estudo por uma Governo finlandês. eu não sei se foi o governo finlandês, né? Um outro exemplo, um estudo feito pela Harvard, em câncer de próstata, onde a gente tem uma droga chamada abiraterona, né? Que a gente usa 4 comprimidos, é uma droga que custa R$ 10.000 por mês, sine die, né? Os pacientes tomando eventualmente 2, 3, 4 anos, onde eles mostravam que era possível eu fazer com um comprimido só, não precisava usar os 4, eu usava um. Como é se num ambiente de gordura, né? Exato, onde ele se alimentava. Obviamente foi um outro estudo feito foi feito por uma universidade, um grupo acadêmico, grande parte da comunidade oncológica e urológica acatou isso, mas a pressão da Janssen na época foi tão grande que eles pararam de produzir, Renato, o de 250 miligramas, eles passaram a produzir o de 500 miligramas. E aí a gente ficava com medo de dar só um comprimido de 500, porque aí a biodisponibilidade ia aumentar muito mais e talvez eu incorresse em supertratamento, né, intoxicação. Então eu era obrigado a usar os 2 comprimidos em jejum, né? Então,
esse é um lado. O outro lado do nosso jogo, do nosso problema, que o Rafael não quis entrar, mas que estava subrepetício na pergunta dele, me colocando, se eu fosse o diretor, obviamente, assim como a indústria farmacêutica, o diretor está interessado em aumentar a receita, né? E daí a pergunta capciosa que ele fez. Aliás, o Rafael tem o hábito de ficar me provocando. A gente tem uma brincadeira de me fazer, de me colocar, de fazer bullying comigo. E vice-versa. E vice-versa, né? Então, é bem interessante. Eu acho que é bem interessante essa história, né? E é uma decisão interessante, né? Quer dizer, aí você testa exatamente para o que serve o serviço de saúde, né? E vão haver isso, é uma novela grande, né? Em relação à redução de dose, a Escola Paulista de Medicina deveria fazer um estudo com os melanomas metastáticos usando 40 miligramas de nivolumab e vamos ver o que acontece, porque é 40 versus nada, né? E é fácil de acompanhar. Esses pacientes com dacarbazina morrem, sei lá, em quantos? Em 6 meses. Eu não preciso de 400 pacientes para provar, né? Para tratar a doença de Hodgkin, nunca foi feito um estudo randomizado. Na hora que o Fischer, lá do Memório, inventou um esquema chamado ABVD, o Aeromop, na verdade, na época, todo mundo curava. Pô, mas quem é que ia fazer estudo randomizado? Com todo mundo curando, eu trato 20 pacientes. E eu sei que todo mundo curou, eu não preciso fazer estudo randomizado. No dia seguinte, isso é tratamento padrão. É possível que melanoma não seja muito diferente se eu usar uma droga dessa. Agora, a Escola Paulista de Medicina tem que comprar o remédio. O ICESP tem que comprar o remédio, o INCA tem que comprar o remédio. Agora, quem é que vai assinar esse estudo como PI, como principal investigador? É a mesma pessoa que ocupa uma posição importante na hora de sentar num fórum de debates, no advisory board, com a empresa que produz o remédio. Então, vejam como é complicado o conflito de interesses que nós todos temos diante de uma decisão dessa, né? Exato, que o estudo vai ser positivo. É delicado, é delicado. Tem incentivo. Não, claro. Não, e é uma posição, eu não estou falando que a posição das chefias, das gerências, das direções para tomar essas decisões é fácil. Porque você destrói a reputação de uma pessoa. A indústria destrói a reputação de um líder acadêmico, qualquer posição que você quiser. Tem vários exemplos por aí, vários exemplos. Entendeu? Absolutamente destrói a reputação com a conivência de todos os outros médicos e de todas as outras instituições. Porque todo mundo está amarrado na mesma história. Mas isso faz parte da vida, faz parte do nosso, né? Foi até na reunião de melanoma, o doutor Jaime Oliveira, né, estava aqui conversando, que ele foi já diretor da SPD. A gente estava conversando até aqui, de exemplo, sobre isso, por exemplo. O que as indústrias fazem. Às vezes, eles fazem uma pressão por nós, tipo assim, com psoríase. Às vezes o cara tem uma plaquinha ali que ele fala, vivo a vida inteira com clobetazol. Eles enchem o médico e falam, passa um remédio que custa R$40 mil por mês, mesmo que a farmacêutica ou o convênio forneça, mas eles estão vendendo, né? Ele não vende por 40 mil, mas ele está vendendo caro. E se você for pensar em estratégia pública de massa, você não está atingindo nada, né? Claro. Só que na hora que se aprova um tratamento custo-efetivo para massa, ele imediatamente contamina o setor gerador de receita para a empresa, que somos nós. E que nós também estamos aqui e estamos lá, né? Esse é o nosso sofrimento, né, Renato? Você está aqui e você está lá na escola vendo a população que não tem acesso. Muito bom. Acho que batemos o horário, foi muito produtivo. O jejum clínico. Por jejum clínico.